Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A paz do Senhor, crianças! Da DEB 113 e da UCADEB do setor 29. Estou muito feliz em estar mais um dia aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus. E vamos começar a nossa aula fazendo uma oração a Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver e ore comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por mais um domingo. Por mais um domingo. Por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Venha abrir a minha mente. Para aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando a revista da CPAD Juniores, que tem o tema Igreja, Casa de Deus. E hoje nós estamos na lição número 12. Estamos na lição número 12, que fala que a igreja é um lugar de fazer discípulos. Você sabe o que é discípulo? Eu sei. Discípulo de Jesus significa aprender com Jesus, ser aluno de Jesus, estar aprendendo com Jesus. E você, criança, é um discípulo de Jesus. Então, a casa do Senhor, a casa de Deus, a igreja, é um lugar de fazer discípulos. E você, criança, é um discípulo de Jesus. E vamos aí aprender mais no decorrer da aula sobre ser um discípulo de Jesus, amém? E vamos para o nosso memorizando de hoje. Está em João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor na parte B. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Então diz assim em outra tradução. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Vamos repetir comigo, Manuela? E você, criança aí de casa? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conseguiu memorizar? Conseguimos. Mais uma vez. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. O Senhor Jesus falou: olha, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. O que eu entendo com isso é que para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, precisa obedecer aos ensinamentos dele. Vamos aprender um corinho novo? É o corinho chamado Passo a Passo, Quero Ir com Cristo. E vamos primeiro ler e depois cantar. Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Vamos cantar? Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Mais uma vez. Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia com alegria,
bem juntinho a Cristo. Muito bem. Muito bem. E agora chegou o momento da nossa história. E a história de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Muitas coisas maravilhosas que acontecem dentro da casa de Deus. E hoje, na lição número 12, nós vamos aprender que a casa de Deus é uma casa de fazer discípulos. E vocês são discípulos de Jesus. Amém? Muitos nomes são dados ao povo de Deus. Cristãos, somos chamados cristãos. Mas também tem outros nomes que ao longo do tempo foram dando ao povo de Deus. E um deles é evangélicos. Muitas pessoas chamam evangélicos. Outras chamam protestantes. Outros nos chamam de irmãos, crentes, né? E somos, cristãos. E ser discípulo de Jesus é obedecer, é aprender, e a casa do Senhor é um lugar certo para aprender da palavra de Deus, para aprender a ser como Jesus foi, aprender os ensinamentos de Jesus. Na palavra de Deus de hoje que nós lemos, a igreja primitiva tinha passado por uma grande perseguição. Ainda estava passando por essa perseguição. Mas foi bem depois que a igreja passou em Jerusalém, passou por uma grande perseguição, onde apedrejaram o discípulo, Estevão. Estevão foi apedrejado, por conta da perseguição que houve com a igreja primitiva em Jerusalém. Logo depois disso, os discípulos, aquelas pessoas que seguiam a Jesus, seguiam os ensinamentos de Jesus, elas fugiram para outras cidades e se dispersaram, por toda aquela região ali ao redor. E quando elas foram para essas regiões, elas anunciaram o evangelho, falaram de Jesus, estavam falando sobre Jesus a outras pessoas. E uma dessas regiões foi a cidade de Antioquia. Os discípulos que fugiram para essa cidade de Antioquia, esses discípulos pregaram o evangelho lá, e lá formaram uma igreja, e essa igreja crescia todos os dias. E quando a igreja em Jerusalém ficou sabendo disso, mandou Barnabé ir até Antioquia para ver como andava a igreja, sobre tudo que haviam falado sobre aqueles discípulos. E a boa notícia é que aquela igreja estava crescendo, porque ali o povo, os discípulos de Jesus ali em Antioquia, eles não pararam, não ficaram com medo, mas continuaram falando sobre Jesus. E aí muitas pessoas vinham, se convertiam, aceitavam o Senhor Jesus, e a igreja só crescia. Então a igreja em Jerusalém ficou muito contente com isso, mandou Barnabé ir até Antioquia para ver tudo isso. E Barnabé foi até aquela igreja e ele chamou outro discípulo para ir com ele, que foi Paulo, que antes era chamado de Saulo. Chamou Saulo para ir com ele, para ver a igreja de Antioquia. E Saulo estava no início da sua jornada com Jesus, E Saulo também estava aprendendo com Barnabé. E foram os dois para a igreja de Antioquia. Quando chegou na igreja lá, eles ficaram maravilhados, porque
eles encontraram a igreja cheia de mulheres, cheia de homens, discípulos de Jesus, que haviam se convertido, né? E haviam se multiplicado ali, e tinha enchido aquela igreja, né? A igreja estava cheia de pessoas, de discípulos de Jesus. E foi exatamente nesse momento, né? Nesse ano, porque a palavra diz que Barnabé e Saulo passaram um ano aqui na igreja de Antioquia, ensinando a palavra de Deus. Passaram um ano aqui ensinando a palavra de Deus. Com certeza, Saulo aprendeu muito, né? E se tornou um grande apóstolo e passou a discipular outras vidas, né? O grande foi o chamado de Deus na vida de Saulo, que passou a ser chamado de Paulo. E ali aquela igreja ficou muito grande, cheia de pessoas, né? E naquele ano, exatamente naquele ano, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Tá aí o nome cristãos. Por quê cristão? O que é ser cristão? Cristão é seguir a Jesus Cristo, é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, é andar conforme a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é ser parecido com Cristo. Cristão é isso. E nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Estamos todos os dias aprendendo da palavra, né? Dando um bom testemunho. Você, criança, precisa dar um bom testemunho, precisa seguir os ensinamentos de Jesus, assim como aqueles discípulos ali cresciam na fé, cresciam, né? Pregavam a outras pessoas e aquelas pessoas se convertiam, falavam do amor de Jesus, que só por Jesus nós alcançamos a salvação, só por Jesus nós temos a vida eterna. Então aqueles discípulos, eles falavam de Jesus. Então, onde aconteceu tudo isso? Na igreja de Antioquia. Lá era uma casa onde fazia discípulos. Muitos homens, muitas mulheres se tornaram discípulos de Jesus. E todo cristão é um discípulo de Jesus. Todo cristão deve se parecer com Jesus, andar conforme o que Jesus mandou, né, falou, obedecer a Ele, os ensinamentos dele e também pregar o Evangelho, né, para outras pessoas. Então, na igreja é um lugar de fazer discípulos. Amém? Então, crianças, uma característica muito importante do discípulo de Jesus é a obediência. E eu digo para vocês que quem obedece a Jesus é mais feliz. Quem obedece às palavras, os ensinamentos de Jesus é mais feliz. Então, nós somos discípulos de Jesus Cristo. A igreja é um lugar onde se faz discípulos. Na igreja nós temos o pastor para ensinar a palavra, nós temos os professores de escola dominical, né, onde ensina a palavra e onde aprendemos o ensinamento de Jesus. Então, todos nós e vocês crianças são discípulos de Jesus Cristo. E dessa forma, aprendendo todo dia com Jesus, nós vamos crescer espiritualmente, né, e ir morar no céu. Então, crianças, na casa de Deus é um lugar onde se faz discípulos. É um lugar onde aprendemos, né? Aprendemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Não é verdade? E eu queria perguntar para vocês agora, como nós podemos demonstrar, como nós podemos dar um bom testemunho. Queria que você aí em casa mesmo pudesse refletir e falar como nós podemos dar um bom testemunho e realmente, né, passar para as pessoas que nós somos cristãos, como você pode dar um bom testemunho? Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando muitas coisas, né, sobre cristãos, sobre o que acontece na casa de Deus, e eu queria que vocês dessem exemplos. Um exemplo é perdoar um amigo, perdoar alguém.
Nós estudamos que na casa de Deus também é um lugar de perdoar, né? Jesus nos ensinou a perdoar. E quantas vezes fosse necessário. Uma característica, né, um bom testemunho é o perdão. Outra coisa é ser educado, ceder um lugar a uma pessoa idosa. Vocês fazem isso? Precisam fazer isso. Quem é um discípulo de Jesus precisa andar como Jesus andou. Também dividir o lanche, dividir o brinquedo. Vocês fazem isso? Precisam fazer isso, precisam dividir com os coleguinhas, com os amiguinhos. Outra coisa, não falar palavrões. Um discípulo de Jesus não anda falando palavras feias, não é verdade? E uma característica muito importante, um bom testemunho que você pode dar como discípulo de Jesus é obedecer. Obedecer o pai, a mãe, obedecer o professor, obedecer o pastor, obedecer a Jesus, não é verdade? Então, fazendo isso, você vai demonstrar, dar um bom testemunho que você é um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero ver agora se vocês aprenderam a lição. Nós temos aqui nessa caixinha muitas perguntinhas sobre a lição. E vamos balançar aqui e eu vou pedir para a Manuela responder, pegar e responder. Sim. E você também vai responder aí, tá bom? Vamos lá, Manuela, pega uma perguntinha aqui. Vamos ver o que está escrito. Aqui, ó. Barnabé foi buscar quem para estar junto com ele em Antioquia? Quem foi que Barnabé foi buscar lá em Tarso para estar com ele junto lá na igreja de Antioquia? Saulo. Barnabé foi chamar Saulo. Vamos pegar mais um? Vamos. Peguei de uma vez. E a outra perguntinha é: dê exemplos em que você pode dar um bom testemunho como cristão. Como você pode demonstrar, Manuela, que é uma cristã? Qual testemunho você pode dar? Eu posso dar que Jesus ama ela. É, falar de Jesus também, né? Mas obedecer, que mais? Dividir, né? Perdoar, amar o próximo. E a outra perguntinha? Vamos ler aqui a outra pergunta. O que é ser cristão? O que é ser cristão, Emanuela? O que é ser cristão? Sim. Ser cristão é ser parecido com Jesus. É obedecer a Ele, andar como Ele andou, fazer, né, a vontade dEle e andar na palavra dEle. Vamos pegar mais um? Eu peguei 2. Vamos deixar logo esse aqui, né? Mamãe lê. A outra pergunta é: o que precisamos fazer para ser verdadeiros discípulos? Tem uma palavrinha-chave, que aqui no versículo falou, ó. Para ser verdadeiro discípulo, precisa o quê? Obedecer aos ensinamentos de Jesus. E a outra, cadê, Manuela? Obedecer. Qual foi a outra que você tirou? Eu tirei essa aqui. E a outra é: em que lugar aprendemos a ser discípulos? Em que lugar? Nós Na aprendemos? igreja. Na igreja. Tem mais um, né? Tem mais outro. Pega um aí. Escala. Ah, tem 2. Vou travar lá dentro. Vamos ver qual que é essa pergunta. O que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Não. Em minhas palavras, eu digo assim: é ser aluno de Jesus, é aprender com Ele. E a última perguntinha. Deixa eu ver se...
A última pergunta, vamos lá. E a última pergunta é: em que lugar os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Na igreja. A igreja de onde? A igreja. De Antioquia. Foi na igreja de Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Muito bem. E essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar para terminar nossa aula, né? E pedir que Deus nos abençoe, amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor me concedeu hoje. me concedeu hoje. De aprender que na tua casa é um lugar de fazer discípulos. discípulos. E eu sou um discípulo teu. Me ajude a continuar obedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer.